Boa noite, meus amigos. Então, segunda parte aí de legitimidade das partes. E aí, lembrando, a gente já falou aí do negócio jurídico, da escala pontiana, dos elementos essenciais de existência, né? Falamos aí da validade, o segundo degrau, já tratando da primeira parte desse segundo degrau, os pressupostos e requisitos gerais, tratando aí dos pressupostos e requisitos subjetivos. Falamos da capacidade das partes, falamos que ela é exigida de maneira genérica, né, geral, como regra geral do 104, inciso 1º, mas que admite algumas exceções previstas em lei e exceções de convalidação. Depois começamos a falar de um segundo requisito subjetivo de validade ao pressuposto geral, a legitimidade das partes. Falando que a legitimidade das partes, na verdade, tem dois probleminhas quanto a ela. Ela não está prevista expressamente nos incisos 104, que trata de maneira geral desses pressupostos, desses requisitos gerais de validade do negócio jurídico no Código Civil. Mas esse é o menor dos problemas, porque o maior problema da legitimidade das partes, como requisito de validade, é que ela, embora todo mundo concorde que ela é requisito de validade, ela tem dois significados diferentes e ambos, os dois significados, têm a ver com validade do negócio jurídico. No primeiro significado, a gente já tratou no vídeo anterior, se trata da questão do poder de disposição sobre o bem. A gente viu que legitimidade como poder de disposição, ela pode se dar de forma direta, quem é dono, indireta, do representante, legal ou convencional. Que a questão da procuração não ser contrato, vimos que a representação legal é aquela que decorre de lei ou decisão judicial, pai, tutor, curador, apoiador de decisão, e a convencional é aquela que decorre de acordo de vontade, que pode ter ou não procuração. A maior parte das representações convencionais não tem procuração, né? Ela se vale da teoria da aparência, manifesta aí no 116, 118, 119 do Código Civil, e a leitura deles nos localiza como é que funciona. Vimos também a figura do autocontrato e a situação especial do contrato que é válido, feito com quem não tem legitimidade e que não tem a consequência deletéria, ruim, da evicção, né? Eu posso contratar com quem não tem legitimidade direta nem indireta e ainda assim não sofrer evicção, numa situação especialíssima que não se configura venda no domínio e sim venda sob encomenda, quando a legitimidade não existe no momento presente, mas não há impedimento nem condição para que exista no futuro. A figura da venda sob encomenda. Encerramos aí o vídeo no momento anterior. Na sequência, o outro significado de falta de legitimidade das partes, também como requisito de validade. Vamos lá? A parte também pode ser chamada de ilegítima, e aí não tem a ver com o poder de disposição sobre o objeto. A parte também é ilegítima e não é válido o negócio, quando, embora capaz, primeiro requisito subjetivo, ok, legítima como poder de disposição, então também a legitimidade como poder de disposição está ok, mas ela é ilegítima porque não preenche um requisito subjetivo que a lei coloque de maneira específica para aquele negócio jurídico. Então, eu posso ser capaz, plenamente capaz, inclusive, eu posso ter poder de disposição sobre o bem, e ainda assim meu negócio é inválido, e eu ser considerado parte ilegítima, porque não preenche um requisito subjetivo específico daquele negócio jurídico. São várias as situações, em lei do Código Civil a gente vai ver várias situações disso, no direito obrigacional, no teoria geral dos contratos de espécie, se pormenorizam essas várias situações, né? E aí eu não vou tratar de 3 semestres aí em um vídeo tão curto, né? Mas, para a gente dar exemplos de hipótese de falta de legitimidade, de parte legítima, por falta de requisito subjetivo específico, vou tratar de alguns exemplos aí no contratos mais comuns de doação e compra e venda. Vamos lá? Então vamos lá. A gente diz que a parte ilegítima, embora, de novo, capaz, ilegítima e ter legitimidade com poder de disposição, ainda assim ela é parte ilegítima, se não preenche requisito subjetivo específico para a doação ou para compra e venda, e os casos a gente vai ver agora. Primeiro caso aí da compra e venda. A capacidade, legitimidade, poder de disposição, mas eu não sou parte legítima se eu estou vendendo um objeto de bem para um descendente meu, eu ascendente vendo para um descendente, sem a outorga, sem a autorização dos demais descendentes e da minha cônjuge, ou do meu cônjuge, no caso, da esposa, né? Então, não é permitida, não é válida a venda de um bem para um descendente em detrimento dos demais herdeiros necessários, descendentes e outros e o cônjuge. Por quê? Porque
Quando a gente fala em sucessão, em direito sucessório, vai ter uma figura especial que a gente chama de legítima, que é a figura dos patrimônio que obrigatoriamente, por lei, tem que ser dividido cota a parte igual, todo mundo tem que dar um pedacinho igualzinho entre os herdeiros necessários. Em especial, isso vai valer para descendentes e cônjuge. Essa figura da legítima está prevista no 1789 e 1849 do Código Civil. Ou seja, o que vai significar isso? Do meu patrimônio todo, metade, 50%, por lei, obrigatoriamente tem que ser dividido cota a parte igual para os meus herdeiros necessários. A outra metade, os outros 50% são disponíveis. Eu posso colocar em testamento para o meu filho favorito. Posso botar em testamento para uma instituição de caridade. Eu posso dispor do jeito que eu quiser. Mas se eu tiver herdeiro necessário, 50% desse meu patrimônio, obrigatório e necessariamente, 1789, 1846, tem que ser dividido com a parte igual entre os descendentes e o cônjuge. E aí vem o problema. Se eu em vida vender, hipoteticamente, uma casa para um filho meu, tem essa regra do 496, que obter a autorização dos demais descendentes do cônjuge. Por quê? Se eu não obtiver essa autorização dos demais, essa venda pode ser um simulacro, pode ser uma fraude, uma tentativa de enganar essa regra da legítima, transferindo numa aparente compra e venda um imóvel para o meu filho favorito, quebrando a regra legítima, ultrapassando os 50% disponíveis. Por isso que o 496 torna anulável a venda de um bem, em especial imóveis, isso vai acontecer na prática, a venda de um bem para um descendente sem autorização do cônjuge e dos demais descendentes. Então, é anulável a venda se não tiver esse requisito da autorização dos demais. Por quê? Porque eu estou parte ilegítima para vender um bem, embora tenha poder de disposição. Então, tem legitimidade com poder de disposição? Eu tenho. Mas eu não sou parte legítima se não cumprir essa regra do 496 ao vender um bem para um dos meus descendentes. Ok? Anulável aí. E aí o prazo para pedir essa invalidade, lembra, anulável sempre tem prazo, lembra que a gente já falou essa diferença com a questão de capacidade, anulável no prazo de 2 anos. Aí a gente vai pegar essa referência desse prazo em 2 enunciados importantes, enunciado das jornadas de direito civil, lembra, não é jurisprudência, né? São entendimentos lá de encontros, patrocinados pelo Conselho da Justiça Federal, pelo CJF, enunciado 368, enunciado 545, vão dar esse prazo aí, é anulável, prazo de 2 anos, ok? Seguindo, outra situação em que o negócio, eu tenho capacidade, eu tenho poder de disposição, mas eu sou parte legítima nesse outro significado. Eu não cumpro o requisito subjetivo extra específico para compra e venda, aqui o 497 do Código Civil, regra que se repete no 890 do CPC. São situações de impedimento por um conflito de interesses. São várias essas hipóteses nos incisos do 497, nos incisos do 890 do CPC, 497 do Código Civil, 890 do Código de Processo Civil, que reconhece que essa compra e venda é nula, nem anulável, é nula, quando há uma compra e venda de um pai com o bem do filho, tutor e curador, lado curatelado, aquela figura dos autocontratos que a gente já viu, autocontrato legal, mas tem outras figuras, né? Compra e venda de bem em leilão judicial, em asta pública, em execução de leilão judicial, de bem em processo que eu trabalhei como juiz, promotor, defensor, serventuário, oficial de justiça ou até advogado. Não posso arrematar o bem. Não vale essa compra em asta pública. Não vale também a compra e venda se eu sou gestor de uma autarquia pública, de uma sociedade de economia mista, empresa pública, sobre bem que essa empresa pública, sociedade de economia mista, a autarquia pública está vendendo. Também não pode. Há um conflito de interesses. Por isso, como se reconhece conflito de interesses, essa possibilidade de influência indevida para facilitar a venda, essas situações são situações impeditivas definidas em lei. Então a parte é ilegítima porque é impedida por conta do risco de conflito de interesse. Ok? O que mais? Venda, e aí não só venda, qualquer contrato, inclusive doação, de herança de pessoa viva. Enquanto meu pai está vivo, mesmo que eu seja herdeiro único, não tem outros irmãos, pelo menos eu não conheço, né? Não tem cônjuge, já é viúvo meu pai, eu não posso negociar um patrimônio dele que ainda pertence a ele em vida.
Eu só posso negociar um patrimônio depois da morte. Aí eu posso negociar patrimônio aberto, inventário, eu posso negociar até mesmo o meu direito de herança, que ainda está se realizando lá no inventário. Eu posso vender meu direito de herança antes até do encerramento do processo de inventário. Mas, enquanto não aberto o processo de inventário, enquanto não tiver a certificação de óbito, não posso vender pressupondo um patrimônio futuro por herança. Então, não se pode vender, não pode se doar, não pode fazer qualquer contrato sobre herança de pessoa viva. 426 do Código Civil. Aí, infelizmente, o legislador fez uma regra, esqueceu da consequência, mas a doutrina completa aí o 426 com a regra do 667, que completa o raciocínio da consequência, a situação de nulidade. Situações aí também na doação vão aparecer. E aí, para dar um exemplo, também em outro contrato muito conhecido, para a gente não ficar só na ilegitimidade ou falta legitimidade como requisito subjetivo específico, só na compra e venda, para a gente entender como é que ela aparece em outros contratos. Tá? Na doação, a doação, se na compra e venda era anulável aquela venda de um ascendente para um descendente com risco de prejuízo para a legítima, só risco, não precisa provar, risco de prejuízo para a legítima, doação é mais grave ainda. Porque na doação é contrato de liberalidade, não estou nem recebendo dinheiro de volta. Então é efetivamente uma situação que atrai muito risco para a legítima. Lembrando, legítima 1789 e 1846, vocês vão entender o conceito da legítima, é aquele patrimônio indisponível da herança. Contrato de doação, se na compra e venda era anulável, na doação é nulo. Doação de um patrimônio de um ascendente para um descendente sem conhecimento e outorga dos demais descendentes do cônjuge, nulo. 544 e 549 do Código Civil. Vamos seguir? Outro exemplo aí. Doação também que não vale, doação universal, tá? Doação universal também nulo. Nulo. O que é a doação universal? Que é descrita no 548 do Código Civil. Quando a pessoa abre mão de todo o patrimônio sem se reservar o mínimo para a sua própria subsistência. Então, o sujeito encontrou Jesus, encontrou a luz, né? Quer se fazer de todos os seus bens patrimoniais porque ele encontrou Jesus e a luz. Pode? Não, no Brasil não pode. São Francisco de Assis teria nulidade de suas doações. Para quem não conhece a história de São Francisco de Assis, era o filho de um comerciante muito rico e se desfez de todos os seus bens materiais e criou a ordem franciscana, que é uma ordem muito respeitável da Igreja Católica, que prega essa ideia do voto de pobreza. Né? No Brasil não pode. Tá? No Brasil não pode se desfazer de todo o patrimônio, ou pelo menos não se pode se desfazer de todo o patrimônio sem se reservar, no mínimo, um patrimônio que seja razoável para a sua subsistência. Por que a regra do Código Civil? Por que não pode encontrar Jesus e a luz da pessoa? Porque se você fizer isso, você vira um problema público, um problema social. Então, por isso a regra restringe. Doação absoluta, doação universal, nulo, não pode. Aqui no estado, inclusive, tem um caso famoso aí de uma designação de uma crença religiosa, que era, acho que lá para Ecoporanga, que tinha uma vila que estava recebendo o pessoal nesse sentido, né? O pessoal doava todos os seus bens patrimoniais para esse culto, essa igreja, e vivia lá na fazenda. Tá? Vamos lá. Outra situação de parte ilegítima, e de novo, para fechar, estou frisando isso, também gera invalidade, e essa parte legítima não é legítima porque não tem poder de disposição. É legítima nesse outro significado. Falta-lhe o preenchimento de um requisito também subjetivo, específico para o negócio. 550. 550 é um artigo que vai falar da doação para amante, ou para o amante, ou para a amante. Relação concubinária é uma relação espúria, não confundir com união estável, tá? Relação concubinária é a relação daquele que tem uma relação afetiva e social com a pessoa estando casado. E aí 1727 diz que não é condenável. E aí, se você fizer doação, dá presente para amante, né? Doe joias para minha amante, doe um apartamento, um carro. Se o cônjuge saber, se a cônjuge souber, ela pode ficar quietinha, porque esse negócio é inválido, mas não é nulo, é anulável. Logo tem prazo. Tanto o cônjuge ou a cônjuge, como os seus filhos, seus descendentes, podem depois anular essa doação, desde que dentro do prazo de 2 anos, agora cuidado com esse prazo, não se conta do ato de doação, se conta do ato de encerramento da relação matrimonial. Porque é o momento em que o cônjuge se sente livre para reclamar
essa doação feita aí quando tinha a relação matrimonial. Então aí tem prazo de 2 anos a contar do encerramento do matrimônio. Tem 2 anos para o cônjuge reclamar e falar o seguinte: olha, aquele carro, aquele apartamento que você deu para tua amante, devolve papai, devolve para cá, porque a gente tem uma comunhão parcial de bens, que é o regime legal, e vamos dividir, ok? Então vamos dividir esse apartamento, essa joia, esse carro que você deu para tua amante, vai ficar para mim também, tá? E aí temos aí situações então de requisito subjetivo específico para alguns contratos, compra e venda, doação. São apenas algumas hipóteses, não estou sendo exaustivo aqui nas hipóteses, são apenas algumas previstas aí em lei para contratos muito simples, como compra e venda e doação. De novo, a ideia é que vocês reconheçam que a parte pode ser legítima por faltar poder de disposição, já vimos aí no vídeo anterior, mas também é possível faltar a legitimidade para a parte num outro significado, que é ser parte legítima, embora capaz e tendo poder de disposição, ainda assim parte legítima, gerando nulidade ou anulabilidade, de acordo com o caso previsto na lei, porque não preencheu um requisito subjetivo específico para aquele negócio jurídico previsto na lei. Ok? São várias situações, eu só dei alguns casos da compra e venda e doação, que são casos mais conhecidos. Na aula que vem, a gente vai falar de novo, vamos continuar aí no degrau da validade, no segundo degrau da validade, e ainda na primeira parte desse degrau, ainda estamos começando a andar nesse degrauzinho aí, a escala pontiana. Só que aí a gente vai falar dos outros pressupostos de validade, que são chamados ou considerados pressupostos objetivos, tá? São pressupostos objetivos do negócio jurídico, porque não tem a ver com a parte, como capacidade e legitimidade das partes. Tem a ver com o objeto ou o negócio em si, a formalidade dele. Beleza? Era só isso para essa semana. Espero vocês aí no nosso encontro também de quinta-feira, ao vivo, para tirar as dúvidas e poder explicar até com mais detalhes as situações que, acaso, vocês queiram detalhar ou tirar dúvidas. Ok? Abraço, boa noite.